Começou, vamos, a paz do Senhor, vamos orar, vamos, para que possamos dar início a esse ensinamento da palavra do Senhor nosso Deus. Curva a cabeça, por favor, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus eterno e amado Pai, pedimos-te graça, Pai amado, para ministrarmos a Tua palavra e pedimos-te também graça de igual modo para que possamos entendê-la. Ó Deus, fala conosco nesta noite, nos ensine, nos instrua, exorta-nos, leva-nos, ó Pai amado, a uma comunhão mais profunda com o Teu Santo Espírito, que Ele, ó Pai amado, possa reger a nossa adoração, possa reger o nosso entendimento para com a Tua bendita mensagem. Fala conosco, Deus, nos instrua, porque a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir certamente da palavra do Senhor. Fala conosco, nos ensine, certamente dar-te-emos toda a honra e toda a glória, que o nosso sentido esteja voltado para a Tua santa lei, bendita, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Graças ao Senhor. Glória a Deus. Nós iremos usar como base o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos nessa noite. São Marcos, capítulo de número 5. São Marcos, capítulo de número 5. Leremos a partir do versículo de número 25. Essa que é uma das tramas mais conhecidas da Bíblia Sagrada. Uma história de sofrimento, de perseverança, de angústia, mas também uma história de superação. E a história da mulher hemorrágica, ou como dizem alguns títulos de algumas traduções bíblicas, a mulher do fluxo de sangue. Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 25. Glória a Deus. Marcos, capítulo 5, versículo 25. A Bíblia irá nos dizer da seguinte forma: Então, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Glória a Deus por esta palavra. Por existir aí uma insuficiência bíblica de informações a respeito desta mulher, a tradição cristã, que são os ensinamentos extra-bíblicos, os ensinamentos fora da Bíblia, tem nomeado essa mulher de Berenice ou Verônica, que são variantes do mesmo nome. Tanto Berenice quanto Verônica são nomes que têm a similaridade no seu sentido, seu significado. Significa a portadora da vitória, aquela que carrega a vitória. Então, esses rabinos, esses mestres, esses estudiosos têm nominado essa mulher de Berenice ou Verônica. Nós entendemos, a partir desta narrativa bíblica, que ela não era a destinatária do milagre de Cristo. Nós vemos que foi Jairo, o principal da sinagoga, que convidou a Cristo para que fosse até a sua casa, porque a sua filha estava enferma. A filha tinha 12 anos, ela estava prestes a morrer. Ele vai até Jesus, buscando trazer Jesus até a sua casa, e é nesse caminho, no itinerário para a residência de Jairo, que esta mulher ela entra em cena e nós somos introduzidos na história desta mulher. É importante mencionar aqui, a título de informação, que todas as vezes que nós lemos na Bíblia a expressão
certa mulher, ou e uma das mulheres. Isso indica que é uma mulher solteira. Todas as vezes na Bíblia que vocês encontrarem essa expressão, e certa mulher, ou uma mulher, trata-se de uma mulher solteira, ou uma mulher viúva, ou uma mulher solteira, que nunca se casou. A Bíblia irá nos mencionar que esta mulher, por padecer de um fluxo contínuo de sangue, ela vai perder algumas coisas ao longo de sua trajetória, ao longo de sua vida. E essa história dramática, essa história comovente, esta história que nos faz termos um pouquinho mais de fé, que aumenta a medida da nossa crença em Cristo, irá nos revelar as percas desta mulher, os fracassos que ela acumulou ao longo de sua vida. Então, quais foram as percas desta mulher que estão descritas aí no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, a partir do versículo de número 25. Primeiro, ela perdeu o seu tempo. Ela perdeu o seu tempo. Versículo 25 diz assim: então certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. A primeira perda dela é a perda de tempo. Minhas irmãs, essa mulher não estava há 12 dias padecendo deste mal, desta enfermidade. Esta mulher não estava há 12 meses padecendo desta doença. Esta mulher não estava há 12 quinzenas passando por esta necessidade, por esta luta, por esta situação de fracasso, essa situação vergonhosa, vexatória, mas ela estava já há 12 anos padecendo desta enfermidade. Então, a primeira perda que ela teve foi a sua perda de tempo. Agora, imagine que em 12 anos, se ela não tivesse essa enfermidade, ela poderia ocupar esse espaço de tempo para praticar muitas outras coisas. Mas essa doença arrancou dela o seu tempo de vida. Esses 12 anos poderiam ter ela se dedicado a qualquer outra coisa, à sua família, às suas amigas, ao seu trabalho, à sua saúde, mas não. A enfermidade acometeu-a, a enfermidade arrancou dela o seu tempo de vida. A primeira perda que nós vemos aí é o tempo. Ela perdeu tempo. A segunda perda que eu fiz questão de anotar aqui foi a saúde. Primeiro, ela perdeu o tempo. Segundo, ela perdeu saúde. Primeiro, perdeu o tempo. Segundo, perdeu a saúde. E nós vemos ainda no versículo de número 25. Diz assim, ó: então certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Tinha um fluxo de sangue. Dadas as informações que nós conseguimos perceber a partir desse texto, que ela já está padecendo há 12 anos deste fluxo de sangue, nós podemos então imaginar que este fluxo, essa perda de sangue, não era uma perda contínua, não era algo que acontecia em todo momento, mas existia aí um intervalo de tempo e depois iniciava-se novamente. Porque se ela estivesse padecendo desta enfermidade, de alguma debilidade ali interna, uterina, e se essa enfermidade fizesse com que o sangue ficasse jorrando, sempre, saindo, sempre, sem um estanque, sem uma parada, uma paralisia, nesse sangramento, nessa perda de sangue, nessa sangria, então logo essa mulher já estaria morta. Então nós entendemos que esse sangramento acontecia periodicamente, mas não era algo normal, não era algo comum, acontecia com pequenos espaços de tempo.
padecia de uma enfermidade, de um fluxo de sangue. Em segundo lugar, ela perdeu a sua saúde. É importante mencionar que esta mulher, segundo ali a lei ali em Israel, a lei mosaica, ela estava naquilo que chamamos em hebraico de estado de Nidar. Nidar. N-I-D-A-R. Nidar. Nidar. N-I-D-A-R. Estado de Nidar. Estado de Nidar, ou simplesmente Nidar. Abre aspas, Nidar. N-I-D-A-R. E o que significa essa expressão? Essa expressão significa broqueado ou broqueada. Broqueado ou broqueada. E esta palavra nidar, ela se aplicava a todo tipo de pessoa que possuía aí alguma enfermidade e não poderia estar ali no meio da multidão, no meio de sua sociedade. Mas com o passar do tempo, essa palavra nidar foi aplicada apenas às mulheres que tinham algum tipo de fluxo contínuo ou qualquer tipo de enfermidade que tornasse-a impura e não pudesse aí habitar em sociedade. Você sabe que há algumas regras presentes na Bíblia Sagrada com respeito às pessoas que eram consideradas impuras, que estivessem nesse estado. E nós veremos isso no livro de Levítico. Levítico, capítulo 15. Nós veremos aí o que a lei mosaica dizia a respeito das pessoas que estivessem nesse estado. Levítico, capítulo de número 15, que nos apresentam impurezas do homem e da mulher. E aqui no caso se aplica a esta mulher hemorrágica. Levítico 15, a partir do seu versículo 19. Levítico 15, 19. Olha o que diz, o que a palavra do Senhor irá nos dizer. Aqui são as regras. Para habitar no meio daquele povo, se exigia ali algumas regras para habitar e permanecer ali. E a respeito da enfermidade, assim diz a palavra. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, no seu corpo, estará 7 dias na sua separação. E qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo que sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo. E tudo sobre o que se assentar será imundo. E qualquer que tocar na sua cama lavará suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. E qualquer que tocar alguma coisa sobre o que Eva se tiver assentado, lavará as suas vestes, se banhará com água e será imundo até a tarde. Se também tocar alguma coisa que estiver sobre a cama, ou sobre aquilo em que ela se assentou, será imundo até a tarde. E se, com efeito, qualquer homem se deitar com ela, e a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será por 7 dias. Também toda a cama sobre que se deitar será imunda. Também a mulher, quando jorrar o fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua separação, é o caso desta mulher. Ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, por mais tempo que o normal, que o natural da mulher, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Toda a cama sobre que se deitar
todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua separação, e toda a coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a imundícia da sua separação. E qualquer que a tocar será imundo. Portanto, lavará as suas vestes, se banhará com água e será imundo até a tarde. Vemos aí que há uma série de prescrições, há uma série de deveres que a pessoa que estivesse padecendo deste mal, desta enfermidade, deveria passar. Ela deveria enfrentar aí esse julgamento sacerdotal e do povo de sua época para saber se ela estava apta para continuar, para permanecer ali naquele ambiente. Então, ela perdeu a sua saúde, ela está bloqueada, ela está impura perante a norma de sua sociedade. Em terceiro lugar, a terceira perda desta mulher foi a perda econômica. Ela perdeu suas economias. Ela perdeu suas economias. Primeiro, ela perde o seu tempo. Segundo, perde a saúde. Terceiro, perde a sua economia. Retornando ao texto que usamos aí como base, versículo 26 diz assim, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, são as suas economias, o dinheiro que possuía, seus bens, tudo ela entregou para a medicina de sua época, trazer ali algum tipo de cura para ela, mas nem ao menos um paliativo, um sedativo a medicina de sua época conseguiu lhe trazer. Terceira perda, a perda, das suas economias, dependendo tudo o que tinha. A medicina da época desta mulher era uma medicina muito ineficaz, essa é a verdade. E provavelmente, ela enfrentou uma série de sofrimentos voltados também para o tratamento desse fluxo, o tratamento de sua enfermidade. O Talmud judaico, que é um ensinamento, aliás, o Talmud babilônico, que é um ensinamento da época, trazia uma série de receitas para as mulheres que estivessem padecendo de um fluxo, e se elas quisessem se curar, envolvidas aí em algum tipo de superstição da época, elas deveriam enfrentar pelo menos 11 medicamentos, 11 coisas eram receitadas. Obviamente que não dá para guardar tudo isso na mente também, não vai dar para anotar assim rapidamente. Mas vejamos aí, eu fiz questão de fazer aqui algumas anotações sobre a maneira como ela deveria proceder, agir para que de alguma forma ela fosse curada. Isso aqui, lembrando que é voltado para as superstições da época. E provavelmente essa mulher enfrentou todas essas coisas que eu vou citar aqui. Primeiro medicamento, se ela quisesse ser curada, a primeira prescrição daquela época era: ela deveria reunir 3 cebolas, ferver essas cebolas no vinho, beber, e a multidão deveria rodear ela e dizer: cesse o fluxo, cesse o fluxo, cesse o fluxo. Não adiantando, se ela não sentisse estar curada, passaria aí para uma segunda receita. A segunda receita seria assentar-se numa encruzilhada, segurando um copo de vinho, e um homem deveria vir escondido por detrás dela e assustar, gritando: cesse o fluxo,
cesse o fluxo, cesse o fluxo. Eu fico pensando que se ela fosse curada a partir deste método, não ia adiantar muito não, porque pelo susto talvez ela iria ter um ataque do coração e acabar morrendo ali mesmo. Mas era uma prescrição da época. Se isso não desse certo, se ela não fosse curada, a prescrição seria a seguinte: deveria juntar o cominho, que são ervas, cominho, açafrão e feno, e ferver no vinho, e beber, e gritar: seca o fluxo, cesse o fluxo, cesse o fluxo. Não adiantando isso também, deveria pegar 60 pedaços de argila de um vaso, e ela teria que juntar essa argila de um vaso, juntar, amolecer e fazer um vaso novamente, com esse outro vaso que tinha sido quebrado, com os cacos, ele fazer um novo vaso e gritar: cesse o fluxo, e se isso não adiantasse, se essa mulher fosse de mal a pior, deveria pegar uma samambaia, juntar com vinho, colocar num copo, ferver e gritar: cesse o fluxo, cesse o fluxo. Lembrando, isso aqui deveria ser feito no verão. Deveria ser feito no verão. Não adiantando, o que se faria? Juntaria ali um cardo, que seria uma planta que cresce entre os espinhos, e queimar no verão, junto com uma lã e com algodão no inverno, e alguém gritaria: cesse o fluxo, cesse o fluxo. E se isso não adiantasse, essa mulher deveria ainda buscar um outro medicamento, uma outra forma, uma outra prescrição da medicina de sua época, que seria cavar 7 buracos, queimar um broto de orlá. Orlá seria uma árvore plantada há menos de 3 anos. Uma árvore que foi plantada há menos de 3 anos, pegar essa árvore, queimar os pedaços dela em 7 buracos no chão, pegar um copo de vinho, e ela deveria se assentar nos 7 buracos cavados, senta no primeiro e diz: cesse o fluxo. No segundo, cesse o fluxo. No terceiro, cesse o fluxo. E no sétimo, dizer: cesse o fluxo. E se isso não adiantasse, essa mulher continuaria fazendo essas prescrições. Ela faria o seguinte: pegaria farinha, esfregaria no corpo da cintura para baixo e gritaria: cesse o fluxo, e não adiantando isso, esta mulher deveria então pegar um ovo de avestruz. É ridículo o que a superstição da época dizia. Pegar um ovo de avestruz, queimar e embrulhar com trapos de linho no verão e com algodão no inverno. E ela deveria gritar: cesse o fluxo, cesse o fluxo. E se isso não adiantasse, as pessoas deveriam abrir um barril de vinho somente para ela, dedicado a ela, e aí talvez ela pudesse ser curada. Mas se isso não adiantasse ainda, e se a mulher não fosse curada desse fluxo de sangue, pegaria então um grão de cevada. Não é um grão de cevada qualquer não, hein? É um grão de cevada que foi encontrado no esterco de uma mula branca. Um grão de cevada que foi encontrado no esterco de uma mula branca. E se ela deveria segurar? Se ela segurasse por um dia, o fluxo secaria. Se ela segurasse por 2 dias, o fluxo cessaria por 3 dias. Se ela segurasse por 3 dias, o fluxo cessaria para sempre, né? Isso era chamado de Tratado de Shabá. Tratado de Shabá. Então, nós
conseguimos compreender pela história que essa mulher ela passou por todas essas receitas miraculosas que povoavam o imaginário do pessoal de sua época. Mas a Bíblia diz que nenhum médico conseguiu oferecer para ela, ofertar nenhum tipo de cura, nenhum tipo de paliativo, nada que pudesse ali amenizar seu sofrimento, amenizar a sua dor. Então essa mulher, ela perde ali as suas economias. Ela vende tudo que tem, ela pega o seu dinheiro e ela busca essa cura, mas a medicina da época era uma medicina sem avanço. A fama dos médicos na época dessa mulher é uma fama das piores possíveis, né? E eles eram considerados mentirosos, pessoas que iludiam as pessoas enfermas que iam lá procurando algum tipo de cura. E essa mulher procurou a solução dos seus problemas nessa medicina da época, nessa superstição da época, e eles não ofertaram para ela nenhum tipo de cura. Primeiro, essa mulher, ela perdeu o seu tempo. Segundo, perdeu a sua saúde. Terceiro, perdeu suas economias. Em quarto lugar, essa mulher teve uma perda emocional. Teve uma perda emocional. Perda emocional. Lá no versículo 26 do capítulo 5 de Marcos. Marcos capítulo 5, versículo 26. Irá dizer assim, ó. E nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Antes indo a pior. Imagina que ela procura uma solução em Morro do Coco e não tem solução. Vai para Campos, não tem solução. Rio de Janeiro não tem solução. Ela parte para São Paulo, procura os melhores médicos e medicamentos, mas também não tem solução. Ela viaja para os Estados Unidos, ela viaja para Israel, que é um local, hoje, na atualidade, trazendo para os dias atuais, que é um local onde a medicina é bem desenvolvida e lá também ela não tem a sua cura. E ela vai gastando dinheiro. Ela gasta com os médicos daqui, gasta com os médicos de lá, ela corre aqui, corre lá. E sempre existia no coração dela uma esperança de que fosse curada. Imagina que ela ouve falar que tem um certo médico em um determinado local que pode curá-la. E ela acende a esperança na alma, ela se levanta, junta o dinheiro num saquetel e vai. Chega lá, paga o médico oferece medicamento, ela toma, ela faz uso, ela aplica em si, no seu corpo, mas não tem cura. Imagina como fica o psicológico de uma pessoa assim. É há 12 anos que ela está buscando a sua cura. Ela vai aqui, ela vai lá, é uma correria. É quase que em momentos ininterruptos. E ainda tem esse peso, deve estar enferma e não poder caminhar tanto assim. Ela poderia muito bem, nessas andanças dela, aqui e acolá, acabar morrendo no meio do caminho, na beira da estrada. Ela vende o que tem, ela pega o dinheiro, entrega, deposita ali nas mãos da medicina de sua época, mas os médicos não conseguem trazer para ela ali uma solução. E isso vai quebrando a sua alma. Isso vai fazendo com que as esperanças vão saindo, vão se esvaindo dela, assim como o sangue ia embora, a sua esperança também ia embora, porque os médicos eram incapazes de solucionar a sua situação. Ela sofreu uma perda emocional em quarto lugar. Nada lhe aproveitando. São 12 anos se decepcionando. São 12 anos sangrando. São 12 anos sofrendo. São 12 anos se enfraquecendo a cada dia mais. São 12 anos de vergonha. São 12 anos de luto, nós poderíamos assim dizer. Porque ela é quase que um morto-vivo caminhando sobre a terra e as pessoas não querem a sua presença. Em quinto lugar, ela perdeu a vida religiosa. Ela sofreu a perda da vida
religiosa. Como nós bem vimos aqui, o que está descrito lá no livro de Levíticos, esta mulher era incapaz de participar de uma sinagoga da época. Sinagoga seria como uma casa de oração, uma casa onde se expõe a palavra de Deus, o local onde há imprecações, onde há orações, onde há busca. Seria praticamente um local reservado para um culto, para adoração. E ela não podia entrar ali, porque ela está impura. Se ela não pode participar nem da sua sociedade na época, imagine de um culto religioso. Era proibida, era barrada na porta. E caso ela insistisse em viver ou entrar pela porta dentro do que poderíamos chamar de igreja de sua época, ela seria apedrejada até a morte. Então ela não pode entrar. 12 anos sem cultuar. 12 anos sem receber uma oração. 12 anos sem ouvir uma pregação, verbalizar da palavra de Deus, uma exposição da lei do Senhor. 12 anos, ela perdeu a sua vida religiosa. Mas imagine esta mulher nessa situação tão desgraçada, ela com todas essas percas. Eu poderia imaginar que esta última perda aqui, a quinta, foi uma das mais dolorosas. Porque ainda que uma pessoa sofra, mas se ela tem ali um amparo da vida religiosa, ela tem um amparo de uma igreja, ela tem um amparo de alguém que impõe as mãos sobre ela tem um amparo de alguém que diz assim, continue, persevere, não desista, tenha fé, vai, caminhe mais, creia, tenha esperança, mantenha viva a fé na sua consciência. Você vai ser curado uma hora. Levante-se, vai, persevere. Mas ela não tinha isso. Pelo contrário, todas as vezes que ela se aproximasse de alguém e as pessoas soubessem que ela era uma mulher hemorrágica, porque aparentemente me parece que era conhecida em sua época, e ela vai ali até Cristo, ela vai disfarçada, até nos filmes, pela história, ela vai totalmente coberta para não demonstrar face, porque era um rosto conhecido da época. Isso roubou dela a sua identidade. Ela tem um nome, todavia, o fato dela estar enferma transformou ela em simplesmente a mulher do fluxo de sangue. Roubou dela a identidade, roubou dela a vida, roubou dela a sua saúde, roubou dela esse convívio com a sua sociedade, e ela perde a sua vida religiosa. Ela não tem alguém para dizer para ela persevera, ela não tem alguém para dizer continue, ela não tem alguém para dizer creia, porque vai chegar o momento de você ser curada. Mas vejamos como essa mulher reagiu à sua situação. Diante de todas essas perdas que brotam aqui diante dos nossos olhos, desse texto de Marcos, capítulo de número 5, como essa mulher reagiu diante dessa situação de dor, de luta, de perda. Como ela reagiu? Em primeiro lugar, ela reagiu ouvindo falar de Jesus. Ela reagiu ouvindo falar de Jesus. Como ela reagiu? Ouvindo falar de Jesus. Esse é o quarto lugar? Não, já é a segunda parte. É a segunda. Segunda parte. A primeira parte foi as perdas dela. Vou deixar aqui o espaço. E essa é a segunda parte. A parte B. A parte A, as perdas. Que vai do 1 ao 5. Parte B é como ela reagiu diante dessas perdas. Em primeiro lugar, ouvindo falar de Jesus. Versículo 27 vai dizer a seguinte coisa. Ouvindo falar de Jesus. Ouvindo falar
de Jesus. Esse ouvindo aí está no particípio. Na nossa língua, o particípio indica ouvir continuamente. Particípio. Ouvindo aí está no particípio. E no particípio isso indica que ela não ouviu apenas uma vez, mas ouviu de maneira perseverante. Na minha Bíblia, ela está assim, Perseverante. ouvindo afamar. Ouvindo. Afamar. Assim, tendo ouvido a fama de Jesus. Fama, Ouvindo falar de Jesus, ouvindo falar da fama de Jesus, tá. Eu botei um acento. é a mesma coisa. Ouvindo no particípio, isso indica que ela não ouviu só uma vez. Ela ouviu uma vez e continuou ouvindo. Não é alguém que ouve falar de Jesus hoje e não se interessa amanhã. Ela ouve aqui e em todo lugar onde tinha alguém conversando, ela ouvia que estavam falando a respeito de Jesus, ela se aproximava para ouvir um pouco mais a respeito de Jesus. Isso mostra que ela se sentiu atraída pelo falar de Jesus, pelo discurso das pessoas a respeito de Jesus. E o apóstolo Paulo, em Romanos 10:17, diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Provavelmente essa mulher estava desistindo já. Provavelmente ela já estava abandonando tudo, desistindo da cura, desistindo do milagre. Como quem diz, acabou para mim, porque eu procurei em todo lado, em todo local, em todas as localidades possíveis, eu gastei todo o meu dinheiro e eu não tive cura. Ninguém resolveu minha situação. Eu vou desistir, eu vou abandonar. Mas ela ouve falar de Jesus uma primeira vez e ela nutre dentro de si um interesse, brota no seu coração um desejo, uma vontade, uma paixão de continuar ouvindo. Ouvindo falar de Jesus, eu ouvi e continuei ouvindo. É importante que nós não apenas desejemos ouvir falar de Jesus de uma maneira passageira, mas que nutramos dentro de nós o desejo de continuar ouvindo. Porque a nossa fé vem por este ouvir. Quanto mais você ouvir da palavra de Deus, quanto mais eu ouvir da palavra de Deus, mais fé teremos. Mais esperança teremos. Continuemos ouvindo a palavra do Senhor, porque é dela que vem a nossa força. É dela que vem a nossa fé. É ela que vai revigorar a nossa caminhada e vai nos fazer progredir, continuar caminhando. O que fez ela continuar, o que fez ela não paralisar no caminho foi justamente essa verdade. Ela ouviu falar de Jesus. Continuemos ouvindo a palavra do Senhor, independentemente das adversidades da vida, independentemente das lutas, independentemente das perdas, né? Essa mulher também vai reagir da seguinte forma. Em segundo lugar, ela se aproximou de Jesus. Como ela reagiu? Primeiro, ouvindo falar de Jesus. Segundo, ela se aproximou de Jesus. Se aproximou de Jesus. Ainda no versículo 27, diz assim, ó. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão. Veio por detrás, entre a multidão. Veio, é uma caminhada, é uma aproximação. Se aproximou de Jesus. É interessante pensarmos a respeito disso, porque normalmente as perdas da vida fazem as pessoas se afastarem de Jesus. As lutas fazem as pessoas se afastarem de Cristo.
as doenças, a falta da economia faz as pessoas se afastarem de Jesus. Mas nesta mulher, esse acontecimento, ou esses acontecimentos de perder tudo que tinha, tiveram um efeito contrário. Ela perdeu e essas perdas fizeram ela se aproximar de Jesus. Você sabe que as perdas na vida, elas também têm um efeito pedagógico. Elas também têm um efeito, eu poderia dizer, de ensino do Espírito Santo. Às vezes, o próprio Deus permite que nós percamos as coisas para nos chamar a atenção, para nos aproximarmos dele. Certas coisas Deus deixa com que se esvaiam de nossas mãos, escorram dentre os nossos dedos, para que nós compreendamos que a nossa vida não depende daquilo que temos, possuímos, ou das pessoas que estão ao nosso redor, circulando a nossa mesa, mas depende dele. Às vezes Deus permite com que as coisas saiam de nossa posse, saiam de nossas mãos. Às vezes o Senhor deixa com que no nosso lar hajam tempestades, hajam ventos que assoprem contra as paredes. Tudo isso para nos aproximar mais dele. Quem é que não se lembra de Jó? Jó perde as jumentas, Jó perde as ovelhas, Jó perde os camelos, Jó perde os servos, Jó perde os seus 10 filhos, perde seus servos, perde a sua saúde, perde a sua calma. À noite não conseguia dormir direito. Vermes brotavam de suas feridas, suas chagas. Mal conseguia andar, estava magríssimo. Seus ossos eram visíveis quase que completamente ou instantaneamente por quem colocava os olhos sobre ele. Mas a Bíblia diz, lá em Jó 42, que Deus virou o cativeiro de Jó. E Jó irá dizer a seguinte coisa: pois antes eu te conhecia por ouvir falar, antes da prova, antes da doença, antes de perder meus filhos, antes de perder minhas economias, antes de perder tudo aquilo que eu tinha, eu te conhecia apenas por ouvir falar, eu ouvia falar do Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Olha que lindo. E isso só foi possível a partir da experiência má que ele padeceu. Minhas irmãs, eu não falo aqui de ser uma pessoa masoquista, uma pessoa que tem prazer em sofrer. Não é isso. Mas ter prazer naquilo que o sofrimento pode nos proporcionar no fim. No passar do sofrimento, no passar da tempestade. Lembra dos discípulos? Enquanto estavam no meio do mar, a tempestade estava assolando a embarcação, chacoalhando eles para a esquerda, para a direita, da direita para a esquerda, ao ponto de eles dizerem assim: mestre, o Senhor não se importa que nós morramos? As águas estavam entrando no barco, ao ponto de afundá-lo. Mas quando Jesus desperta, porque eles despertaram-no, ele estava no fundo da embarcação, ele repreendeu o vento, repreendeu o mar e disse: por que sois tão tímidos? Por que vocês são tão medrosos? Cadê a vossa fé? E a Bíblia diz que fez-se uma grande bonança, uma grande calmaria, o mar se aquietou, o vento parou de soprar, de natureza tal que eles disseram assim, surpresos, boquiabertos, que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece. As tempestades, as lutas na nossa vida, na nossa casa, na nossa despensa, as lutas espirituais, as lutas na nossa saúde, elas têm ainda aí esse benefício de nos fazer se aproximar de Cristo. Não permita com que as situações difíceis afastem você da presença de Deus. Permita-me aplicar isso aqui. Porque situações difíceis todos nós padeceremos. A Bíblia diz que o mesmo acontece ao justo e ao ímpio. Absolutamente ninguém está isento de passar por lutas, de passar por provações, de passar por momentos tristes. A Bíblia diz que nem o próprio Filho Deus poupou. Jesus sofreu, padeceu, sentiu sede e não deram água para beber. E aqui era tudo o quê? Uma permissão de Deus, um propósito divino.
Ele sofreu, ele foi espancado, ele foi humilhado, escarraram na sua face, arrancaram as suas barbas com as mãos, chutaram-no, despojaram-o de suas vestimentas e colocaram um manto escarlate vermelho, porque já que você diz que é rei, está aqui o seu manto. Ah, você é rei? Toma aqui uma coroa. Fizeram uma coroa de espinhos de laranjeira e fixaram sobre a sua cabeça. E bateram com um caniço, com um pedaço de bambu para fixar mais. Isso cortou seu crânio de maneira que ficou inflamado e ele ficou irreconhecível. É por isso que em Isaías viu essa cena antecipadamente. Ele diz assim: e não víamos nele nenhuma formosura. Tem gente que pensa que quando Isaías fala isso, está falando que Cristo não era bonito, não tinha uma aparência bonita. Não é isso. Isaías está falando desse momento, do Cristo no Calvário, no Cristo sendo humilhado, no Cristo sendo pisado por amor de nós todos. Mas esse Cristo que padece, que sofre, só o fez, só o passou por isso, porque o Pai permitiu. Vocês se lembram que Jesus orou, dizendo: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, passa de mim esse momento, eu não quero passar por isso. Quem quer passar por lutas? Quem quer passar por provação? Quem quer passar por tempestades? Quem quer ter uma despensa vazia? Quem quer receber bofetada na face? Quem quer ser agredido, esmurrado? Quem quer ser esfregado na parede? Não, ninguém quer isso. Ninguém quer ser chicoteado. Mas aqui vem o propósito do Pai. A Bíblia diz, em Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer a seguinte coisa: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou, tomou forma humana e foi servo obediente até a morte e morte de cruz. Olha a humilhação dele, olha a tempestade, olha a dor, olha o fluxo de sangue na vida de Cristo. Entende essa linguagem? Olha o momento de tristeza na vida dele, um momento de dor, um momento de perda na vida de Cristo. Mas a Bíblia vai dizer assim: pelo que também Deus soberanamente o exaltou. Glória a Deus. Tem exaltação depois do fluxo de sangue. Tem exaltação depois da tempestade. Tem exaltação depois da luta. Pelo que Deus também o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos, os que estão na terra, debaixo da terra e no céu, e toda língua confessa que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. As lutas têm esse benefício de nos aproximar. A Bíblia diz assim por boca de São Paulo: todas as coisas conjuntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo contribui para o bem. Até as desavenças contribuem para o bem, no fim. Até os xingamentos contra nós, as agressões, as adversidades da vida, as tempestades contribuem para o bem no fim. Jó passou por tudo aquilo, mas no fim foi exaltado. Jesus passou por tudo aquilo e no fim ele também foi exaltado. Ele é Deus, ele é o Senhor, ele é soberano, é onipotente, onipresente, onisciente, é todo sapiente. Ele é o Todo-Poderoso. Esta mulher reagiu desta maneira, se aproximando de Jesus. Jesus tem o poder de mudar nossas vidas. Ele tem o poder de mudar a nossa saúde. Ele tem o poder de mudar nossas finanças. Ele tem o poder de mudar a trajetória de nossa casa. Por isso não deixemos de nos aproximar de Cristo. Em terceiro lugar, como essa mulher reagiu diante daquelas perdas. Em terceiro lugar, ela confiou com perseverança. Ela confiou com perseverança. Primeiro, ela reagiu ouvindo falar de Jesus. Segundo, ela reagiu se aproximando de Jesus. Terceiro, ela confiou com perseverança. Temos isso no versículo 28. Olha aí o que diz. Isso é lindo. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei.
Mas por que ela tem essa decisão? Porque antes ela ouviu falar de Jesus. Porque depois se aproximou de Jesus. Veja a escada que se nos apresenta aí. E terceiro, porque ela confiou com perseverança. Se tão somente tocar, sararei. Se tão somente tocar, sararei. O verbo dizia aí, porque dizia, esse verbo dizia aí, da ideia dela repetir por muitas vezes para si mesma. Você já falou com você mesmo? Você já falou com si mesma? É isso que essa mulher está fazendo. Ela está se autoanimando. Já que não tem ninguém para me animar, eu mesmo me animo. Fulano, creia. Já que não tem ninguém para falar assim, vá, continue, persevere, já que eu não posso entrar no culto, na casa de Deus, para ouvir um pregador, então eu mesma falo a mim mesma. Eu animo a minha própria fé. Eu mesma digo, continue. Porque dizia, se tão somente tocá-lo, serei curado. A ideia aqui é de que ela sai de um local chamado Vale dos Rejeitados, porque lá ela ficava junto dos leprosos, das pessoas abandonadas. Vale dos Rejeitados é uma parte longe da cidade, ali ficavam essas pessoas. E ela sai de lá caminhando naquela distância. E ela se enrola toda em panos, ela se enfaixa para esconder a situação da sua vida, do seu corpo, o fluxo de sangue contínuo que ela tinha. E ela vem dizendo consigo mesma, eu preciso tocar. Se você tocar, você vai ser curada. Se você tocar, tudo sarará. Se você tocar, o sangue vai ser estancado. Creia, filha. Se você chegar lá e tocar na orla dele, você vai ser curada. Dele vai sair poder. Eu vou ser curada. Eu vou ser curada. Eu vou ser curada. E ela continua dizendo para ela mesma, eu vou conseguir, eu vou alcançar. Creia. Tem alguma coisa que você queira da parte de Deus? Você precisa conversar com você mesmo. Você precisa conversar consigo mesmo. É estranho que aqueles à nossa volta podem, às vezes, até pensar que isso é loucura. Você está conversando com você mesmo, ficou biruta das ideias, está com um parafuso a menos, porque você está conversando com você mesmo diante do espelho. Mas olha essa mulher aqui, ela conversava com ela mesma, dizendo creia. E é interessante notar que isso aqui não é particularidade dela somente. No livro dos Salmos, nós encontramos o salmista Davi, o amável Davi, o doce cantor de Israel, dizendo assim, por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Confia em Deus, creia em Deus, tenha fé em Deus, persevere em Deus, tenha esperança em Deus. Davi conversava consigo mesmo. E essa mulher também está repetindo ininterruptamente. Confia, filha. Creia, filha. Continue caminhando. Eles não vão notar você. Não deixe o medo te paralisar. Persevera. Você vai romper a multidão. Você vai alcançar. Você vai chegar lá. Vão te dar barrões, mas continua. Persevera, filha. Continua. Vai. Você vai tocar nele. Você vai alcançar a cura. Se você tocar, você vai ser curado. O poder dele vai sair. Ela ia dizendo consigo mesma. Ela confiou com perseverança. Se tão somente tocar, serei curado. Nós não podemos parar de confiar em Cristo. Não paremos de confiar em Cristo. As lutas virão, as tempestades virão, mas nós não devemos deixar com que essas situações adversas nos tirem essa fé, essa capacidade de crer no invisível, de crer naquilo que não é palpável. Isso é fé. Crer quando todas as situações ao redor dizem o oposto. Crer
Quando o médico dá um laudo dizendo tem um câncer aí, você tem apenas 6 meses de vida. Crê, apesar desse diagnóstico. Crer quando o marido disser acabou o casamento. Crer. Crer quando abrir a gaveta de um filho e encontrar drogas. Crer. Mesmo que tudo esteja dando errado. Mesmo que as perdas estejam acontecendo. Mesmo que a vida esteja uma tragédia, uma derrota, e a família esteja em frangalhos, uma miséria interna na alma. Crer, apesar da situação. Ela confiou com perseverança. O que você diria para você hoje aqui, neste estudo? Você tem uma mensagem para dizer para você mesmo, para você mesma? Coloca a mão no peito assim. Assim, a mão no peito assim. O que você diria para você mesma hoje? O que você diria? Eu diria, Rosimário, estude mais. Leia mais. Ore mais. Se entregue mais. Busque mais. O que você diria para você mesma nessa noite? Dizia consigo mesmo: se eu tão somente tocar a barra da sua veste, serei curada. Amém. E nós concluímos aqui, na parte C. Quais foram as consequências? 8h15. Meu Deus. Quais foram as consequências? Apenas 3 consequências para concluirmos. 3 consequências apenas. Quais foram as consequências dessa mulher ouvir falar de Jesus, se aproximar de Jesus e confiar com perseverança em Jesus? Quais foram as consequências? Consequências, parte C. Em primeiro lugar, a cura. Em primeiro lugar, a cura. A cura foi uma consequência. Lá no versículo 29, olha o que diz o texto. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue. E sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Ela creu, ela perseverou, ela continuou, e está aí a consequência, ela foi curada. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue. Essa cura que se nos apresenta aqui no texto não é apenas uma cura no que diz respeito ao sangramento que ela tinha, mas é uma cura psicológica, é uma cura mental também, porque a mente estava detonada já, porque a alma já estava ferida, porque a alma já estava em pedaços. Sentiu-se fisicamente bem e psicologicamente bem, mentalmente bem, curada. Ela está livre daquele mal. Não precisará mais passar por todos aqueles medicamentos, aquelas prescrições médicas ridículas que nós apresentamos aqui nesta noite. Todos aqueles médicos que, como os amigos de Jó, que quando viram ele em desgraça, se aproximaram dele, dizendo: Jó, você pecou, você errou, se arrependa. Mas não era esse o medicamento que Jó precisava. Jó precisava de amigos. E Jó chama eles e diz assim: vocês são médicos que não valem nada. Vocês são um bando de médico imprestável. Quando Jó fala isso, ele está sendo irônico. Ele está chamando seus amigos de médicos, porque seus amigos se aproximaram ali para oferecer a ele algum tipo de medicamento, com palavras, uma ajuda, né? Mas as palavras deles mais feriram a Jó do que ajudaram Jó. E esta mulher,
Agora ela não depende mais daquela medicina de sua época. Ela tocou em Jesus, ela foi curada, ela está livre. Ela pode voltar para sua casa. Ela pode voltar para sua mãe, para o seu pai. Ela pode voltar a se reunir com as suas amigas. Ela pode voltar a ser tocada por alguém e pode tocar as pessoas. Ela já não tem mais aquela restrição de poder se assentar no local. Porque se ela se assenta numa cadeira naquele estado de impura e alguém se assenta depois dela, após ela, a pessoa ficaria impura também, imunda também, naquele estado que nós falamos aqui, estado de nidar, bloqueada, impura, imunda. Ela não poderia se assentar mais numa cama, porque se alguém se assentasse ali, a pessoa ficaria impura, tudo que ela tocasse ficaria imundo. Mas agora ela está curada. Ela pode sentar na cama. Ela pode entrar no lar dos seus vizinhos. Ela pode voltar para casa que um dia ela teve que sair. Ela pode retornar agora. Ela pode voltar para a sinagoga. Ela pode assentar numa cadeira na sinagoga no culto. Ela pode receber a oração do sacerdote. Ela pode assentar-se em paz e ouvir a pregação da palavra de Deus, o beabá divino. Ela pode. Porque ela está curada. Curada na alma, curada no corpo físico. Não tem mais sangue jorrando, não tem mais sangue espirrando. O sangue foi estancado. E logo se ele secou e sentiu-se bem, fisicamente, psicologicamente bem. Primeiro, ela foi curada. A cura é a primeira consequência. A segunda consequência é que ela testemunhou o milagre. Ela testemunhou o milagre. Primeiro, ela teve como consequência a cura. Segundo, ela testemunhou o milagre. Ainda neste capítulo de número 5 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, do versículo 30 até o versículo 33. Olha que bela narrativa, do 30 ao 33. E logo Jesus, conhecendo que a virtude desse mesmo saíra, virtude é o mesmo que poder, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ela estava com medo. Ela estava com medo. Mas a ideia que o texto passa é que Jesus insistiu. Quem me tocou? Alguém disse: ninguém te tocou. Ele disse: me tocaram. Mas ninguém tocou. Ele disse: tocaram. Mas não tocaram, não. Tocaram. Mas Jesus, todo mundo encosta no Senhor. Ele disse: tocaram de maneira diferente. Mas como assim? Não, tocaram em mim. Todo mundo está encostando. Tocaram. Todo mundo está esbarrando. Tocaram. E ele quer que essa pessoa se apresente ali e testemunhe o que aconteceu. E a Bíblia diz: a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo, tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele. Eu disse-lhe toda a verdade. Agora imagine ela no meio de todo mundo, desenfaixando o rosto e mostrando quem ela é. Você sabe o que acontece com uma pessoa que perde muito sangue? A sua fisionomia vai desbotando. Seu rosto não é um rosto comum, é empalidecido, não demonstra vida. Não, é uma aparência de morte. Mas agora ela foi curada. A aparência mudou e a mulher
que eles conheciam como uma mulher hemorrágica, está ali diante deles. Você imagina que quando ela tira coisa, alguém faz assim, se afasta, porque conhece a história dela, mas ela diz, eu toquei, eu fui curada, eu não sou mais uma mulher em estado de nidar, eu não sou mais imunda, eu não sou mais impura. A partir de hoje, vocês irão conviver comigo. Eu vou poder andar, ir e vir. Eu vou poder caminhar em paz, livre no meio de vocês. E ninguém vai se empossar de mim, colocar a mão em mim, no sentido de me prender, no sentido de bloquear a minha passagem, a minha entrada nos estabelecimentos. Eu estou livre. Ela testemunhou o milagre. Jesus concedeu a ela essa oportunidade. Agora todo mundo poderia olhar para ela e dizer, ali vai uma mulher curada. Ela está livre do seu mal. Jesus concedeu a ela a liberdade de testemunhar. Em terceiro e último lugar, e concluímos. Quais foram as consequências? Em primeiro lugar, ela foi curada. Em segundo lugar, ela testemunhou o milagre. Em terceiro e último lugar, ela recebeu mais do que buscava. Ela recebeu mais do que buscava. Glória a Deus. Versículo 34. Recebeu mais do que buscava. Ela vai buscando apenas uma cura física. Mas olha o que Jesus irá dizer para ela. Versículo 34. E ele lhe diz, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Seja curada, seja livre. A tua fé te salvou. A palavra salvar aí implica em salvação em todos os aspectos. Essa palavra tem se aplicado também, tem sido vista também, não apenas como uma salvação física, mas uma salvação espiritual também. É como se Cristo estivesse dizendo para ela, eu não apenas te curo no físico, eu te curo na alma. A partir de hoje, você tem a minha paternidade, filha. É como se Cristo dissesse, a partir de hoje você é uma pessoa salva. Se você morrer, você vai para o paraíso. Ela foi buscando uma cura no corpo, na carne, mas foi curada na alma. E é como se ela tivesse se convertido ali. Cristo garante a salvação da alma dela. Porque a palavra salvar abrange a salvação em todos os sentidos. Como se o diabo quisesse tragá-la por 12 anos. Levá-la por 12 anos. E a misericórdia de Deus sustentou ela por 12 anos. Naquela situação de dor. Mas agora tinha chegado finalmente o momento de sua cura. E também de sua salvação. Pense aí no quão bom é Deus para conosco, que sempre acaba nos contemplando com coisas que nós nem ao menos pedimos a Ele. A Bíblia fala que o Senhor, Ele é tão generoso que Ele nos concede até mesmo aquilo que nós não pedimos em oração. Nós não sabemos pedir em oração, tanto é que a Bíblia nos revela que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como convém falar. Mas ele ora por nós. Ele fala com o Pai por nós. Ele busca ao Pai Celestial por nós. A Deus. Curva tua cabeça, por favor. Nós estamos dando conclusão a esse ensinamento.
Essa mulher entregou tudo. Tinha entregado tudo à medicina, entregado tudo à sua sociedade, ninguém conseguiu trazer uma solução para a sua casa, para a sua alma. E talvez você tenha confiado em tanta gente e se decepcionou. Tenha confiado em tantas coisas e se decepcionou. Entenda que um homem pode falhar, mas Deus nunca falhará. Ele nunca errará contigo. Entrega tudo a Ele nesta noite. Entrega a sua família nas mãos do Senhor. Entrega a sua casa nas mãos do Senhor. Entregue suas finanças nas mãos do Senhor. Filhos, pais, amigos, amigas, vizinhos nas mãos do Senhor. Porque nele você tem cura, nele você tem milagre, nele você tem poder, nele você tem vida. O cantor cristão, no número 295, louva assim, ó. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita-me. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, como os anjos lá do céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó, eu sinto transformar. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Senhor, meu Deus, eterno e amado Pai,
Concluído está o ensinamento de tua palavra, e nós te pedimos, meu Deus, nos guie, nos guarde, nos livre. Deus amado, que o Senhor possa nos fazer enxergá-lo, mesmo em meio às perdas, em meio às intrigas, em meio às traições, em meio às lutas do dia a dia. Assim como esta mulher se aproximou do Senhor, ó Pai, independentemente da situação que ela estava enfrentando, nós queremos, ó Deus, ouvir a Tua palavra, nos aproximar mais de Ti, estarmos a cada dia mais apaixonados pela doce presença de Teu Santo Espírito, meu Pai. Não permita, Senhor, com que as tribulações ou os cuidados desta vida nos arranque, Pai amado, o prazer que é de estar junto a Ti, próximos do Teu altar, para recebermos sobre nós o Teu amor, a Tua graça, a paz que só o Senhor pode nos conceder. Abençoa a nossa caminhada, abençoa a nossa família, abençoe, meu Deus, a nossa trajetória, que o Senhor possa nos abraçar e nos fazer sentirmos curados na alma, curados na carne, curados na mente, mentalmente, psicologicamente. Toca-nos, ó Pai, neste momento, no coração, nos pulmões, no cérebro, toca no intestino grosso, delgado, toca para curar, toca para transformar, da planta dos pés ao alto da cabeça. Deus nos guie, nos guarde, nos livre. A nossa gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, leva-nos, ó Pai, em paz, para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus possa vos abençoar. Em nome de Jesus, estamos dando por encerrado esse ensinamento da palavra do Senhor, o nosso Deus. Amém.